Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Marcos, o capítulo 4, versículos de 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, à noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vêm as espigas e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: Com o que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a mensagem hoje que o Evangelho traz para nós é clara. Não é a ação do ser humano que produz o reino, mas o próprio poder de Deus, invisível e escondido como a vida na semente. Nossas impaciências pelo bem não só são inúteis, mas prejudiciais. Da mesma forma que o mal traz em si seu veneno de morte, o bem tem sua própria vida e cresce por si mesmo. No Evangelho de hoje, Jesus mostra o contraste entre a nossa inatividade e a ação de Deus. Mas esse contraste é só aparente, pois eles agem exatamente onde somos impotentes e contamos confiantes com a sua ação. Eficácia do Evangelho e eficácia do ser humano não são a mesma coisa. Às vezes a gente observa aquelas pessoas que têm uma preocupação exagerada com a eficácia, com o técnico. Se está bonito, se está belo, está bom. Não. Como é que está o seu coração? Como é que está a sua mente? Que dose de vaidade existe naquilo, de perfeccionismo? E o amor, e a humildade, e a simplicidade? São virtudes para quem? Só para o outro? Então é necessário esvaziar-se de nós mesmos para dar lugar a Deus. E à medida em que nós jogamos a semente do amor, da partilha, daquilo que é de Deus, Deus vai fazer a sua parte sempre. Nós raramente, mas não podemos desistir. Para salvar a gente mesmo, Deus conta conosco. Sejamos semeadores. O mal nunca vai dormir também. Vai estar ali o trigo e o joio. O nosso compromisso é não adormecer no joio e nem adormecer no trigo. Mas cuidar do trigo. Saber dizer não ao joio. Porque às vezes o joio parece ser aquele que manda na gente. Manda nos nossos vícios, manda no nosso orgulho. É ele que decide sobre o sim e o não. Triste das pessoas cujo espírito não é Deus que decide por ele.
nós vamos tornando uma personificação do mal, apesar de não sermos frutos do mal. Somos fruto do bem, somos filhos de Deus. Então, estender a mão ao trigo é cuidar para que, de fato, a gente permita que a ação de Deus cresça em nós, cresça na nossa família, cresça na nossa comunidade e torne o mundo melhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.